Agora sim. Todo mundo me ouvindo? Bom dia para vocês. Pessoal, então nós vamos focar hoje em equação biquadrada para fechar o nosso conteúdo da avaliação da semana que vem, dia 3. Vamos só recordar algumas coisas. Dia 3 é a nossa prova formal. Dia 2, que é na terça-feira, nós vamos fazer uma última revisão. Esta semana, provavelmente amanhã, eu já vou estar entregando para vocês um trabalho, tá? Esse trabalho eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer. Como que vai funcionar isso? Como nós sabemos que nós estamos com essa dificuldade, né, do distanciamento social, que nós não podemos nos encontrar e vocês também não podem estar saindo de casa, então eu pensei junto com a professora Gleice e nós decidimos que tudo que vocês fizeram, daqueles trabalhos que eu passei, são 3 trabalhos, esses trabalhos vão valer nota sim, mas não para esse trimestre, tá ok? Vocês vão entregar fisicamente para mim quando nós retornarmos para a escola. E aí eu vou lançar esta nota para o segundo trimestre. Se Deus quiser, até lá nós já voltamos às nossas atividades, tá bom? Então aqueles trabalhos que eu passei no início, que estavam lá na Iônica, vocês deixem ele guardadinho, já resolvido. Aí quando nós retornarmos às atividades normais da escola, vocês me entregam e eu lanço nota para o trimestre que nós estivermos, tá bom? Então, em função disso, eu vou elaborar um trabalho no formato online, como nós já fizemos aquele teste, tá? Modéstia à parte, muitos foram super bem. Aqueles que não foram tão bem assim, eu deixei lá no feedback o que vocês poderiam observar no erro e refazer, tá? Treinamento. Para a prova formal, equação de segundo grau, trinômio, que já vai estar vinculado a produto notável, diferença entre dois quadrados e a biquadrada. Eu quero que vocês registrem, tá, aqui no quadro, um pequeno exercício que eu passei hoje, tá bom? Ele fala o seguinte, eu vou fazer a leitura, vocês vão registrando, espero que esteja visualmente para vocês. Ele fala o seguinte, a fórmula de Bhaskara nos mostra que as raízes de uma equação do segundo grau são dadas genericamente por x1 igual a menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a e x2 igual a menos b menos raiz quadrada do delta. Com base nessas relações, essas duas relações aqui, x1 e x2, mostre que a soma das raízes, S, é dada por menos B sobre A. E que o produto P dessas raízes é dada por C sobre A. Registrem isso no caderno de vocês e aí nós já vamos fazer a resolução. Deixa eu ver aqui se está tudo ok, ali no chat, e nós já vamos resolver isso e já vamos resolver mais algumas equações biquadradas, tá ok? Que a gente vai dar sequência também amanhã, revisando mais alguns conteúdos com vocês também. Ok, enquanto vocês estão registrando aqui esse exercício, tá? A Mariana, na aula de quinta-feira, na nossa primeira aula de reforço, né, no Se Liga na Questão, ela me pediu alguns exercícios do caderno de atividades, da página 70, Mariana, os exercícios 50 até o 55. Ok, como a gente está um pouco focado agora nessa questão de revisão para a nossa prova da semana que vem, na aula de reforço agora dessa quinta-feira, eu vou fazer esses exercícios para vocês, tá? Da página 70, exercícios 50 até o 55, que fala também um pouco sobre problemas envolvendo a equação do segundo grau, tá legal? Bom, vamos lá. Então, o que eu quero que vocês prestem bem atenção neste problema aqui, que é um problema bem mais elaborado, é uma demonstração, e que é uma comprovação matematicamente de que eu tenho duas raízes, que é o nosso x1 e o nosso x2.
tá? Essas duas raízes. Com base nessas raízes, ele quer que você demonstre o quê? A soma, que é representada pelo S, e essa soma é dada por menos B sobre A. E depois ele quer que você demonstre o produto destas raízes, que é representada por P, e é dada por quê? Por C sobre A. Então o objetivo de vocês é resolver isso através da soma e do produto, chegando na soma a menos B sobre A e chegando no produto a sobre C sobre A. Vamos resolver isso? Esse exercício é um exercício bem elaborado, tá? Então, já registraram no caderno de vocês, está aqui. Vamos à resolução. Eu vou passar essas raízes aqui para cima. Está aqui. Primeira situação. Primeira raiz igual a menos B mais raiz quadrada do delta sobre 2A. E a nossa segunda raiz, que é o x2, igual a menos B menos raiz quadrada do delta sobre 2A. Lembrando que nós vamos ter que chegar aonde? Quando realizarmos a soma, nós vamos ter que chegar soma igual a menos B sobre A. E quando realizarmos o produto, P, vamos ter que chegar a C sobre A. Essa é a condição que ele quer que vocês cheguem. Então prestem muita atenção aqui, porque é apenas cálculos de matemática básica. Vamos trabalhar. Primeiro vamos focar na soma. Soma. Nós vamos ter x1 mais x2. É a soma. Quem é o x1 para mim? Está aqui. Então, soma é igual a menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a mais x2, que é a segunda raiz, está aqui, menos, posso pôr entre parênteses, menos b menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Aqui vai haver um jogo de sinal. Como estou multiplicando por mais, permanecem os mesmos sinais. Como é uma soma de frações com o mesmo denominador, nós repetimos o denominador, está aqui, e vamos trabalhar com o numerador. Menos b, aqui ó, jogo de sinal, mais com menos, menos b e menos b, eu vou ter menos 2b. Agora olha aqui, ó, mais raiz quadrada do delta, mais com menos, menos raiz quadrada do delta. Elementos iguais com sinal oposto, nós eliminamos. Então, o que é que sobrou aqui em cima? Simplesmente menos 2b sobre 2a. Jogo de sinal, menos com mais, menos. 2 divididos por 2, 1. B sobre A. Aqui. Chegamos à demonstração da soma. Registrem e aí já vamos fazer o produto.
Com relação ao simulado, tá? Amanhã eu dou uma passada nele e a gente corrige ali o simulado amanhã, tá bom? Talvez as questões mais complexas ali. Então já registrem aqui e vamos fazer o produto agora para fazer a demonstração final dessa questão. Na matemática é exigido muito a questão de demonstração de conceito, tá? Então ele nos deu um conceito, nos deu uma afirmação e ele pediu para que a gente demonstrasse através de duas raízes o conceito dado, tá? Chegamos já ao conceito da soma. Bateu, ó, menos B sobre A. Menos B sobre A. Vamos realizar agora o produto disso. Atenção. Produto. No produto, vamos pegar as duas raízes que nós temos, x1 e x2, e vamos realizar o produto entre elas. Substituindo valores da raiz. P é igual. x1, está aqui, menos b, mais raiz quadrada do delta sobre 2a, vezes x2, tá lá, ó. Menos b, menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Olha aqui, como a gente está multiplicando duas frações, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, tá? Então aqui embaixo eu já sei que 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Agora atenção aí, pessoal, se é o produto, ó, posso colocar aqui entre parênteses e realize a distributiva, tá? Você pode realizar a distributiva aqui tranquilamente, ó. Menos com menos, mais. B vezes B, B ao quadrado. Agora aqui, ó, menos com menos, mais. B vezes raiz quadrada do delta, mais B raiz quadrada do delta. Agora o próximo aqui, ó, mais com menos, menos. Raiz quadrada do delta vezes B, B raiz quadrada do delta. E agora aqui, ó, cuidado, hein, ó. Mais com menos, menos raiz quadrada do delta vezes raiz quadrada do delta. Você pode colocar entre parênteses a raiz quadrada do delta e elevar ao quadrado. Tranquilos? Agora aqui vou reduzir aqui em cima os termos semelhantes. O produto vai ser igual. B ao quadrado, só tem ele? Repete. Agora aqui, ó, mais B raiz quadrada do delta menos B raiz quadrada do delta, cancela. Menos, aqui, ó, expoente e índice da raiz, corta, quem saiu para fora? O delta. Sobre 4a ao quadrado. Perfeito? Pode registrar até aqui para mim poder finalizar essa questão. Registrar até aqui? Então, ó, chegamos a B ao quadrado menos raiz, menos delta sobre 4a ao quadrado. Nós temos que chegar a C sobre A para comprovar essa demonstração. Então, vamos pegar isso daqui agora e finalizar ele.
eu tenho b ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Nós temos a fórmula que calcula o delta. Qual é a fórmula que calcula o delta? Menos b, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então eu vou ter b ao quadrado, está aqui, menos, abre parênteses. Qual é a fórmula que calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, fecha parênteses. Tudo isso sobre quem? 4A ao quadrado. Bom, como eu vou multiplicar por menos aqui, ó, inverte todos os sinais. Então o meu produto vai ser B ao quadrado, inverte todos os sinais, porque está fazendo jogo de sinal com menos. Vai ficar menos B ao quadrado mais 4AC sobre 4A ao quadrado. Olha aqui, B ao quadrado menos B ao quadrado cancela. Quem é que sobrou em cima? 4AC. Quem é que sobrou aqui embaixo? 4A ao quadrado. Professor, mas não chegamos ainda a C sobre A. Vamos chegar agora. 4 divididos por 4? 1. Agora aqui, ó, A ao quadrado divididos por A, a gente faz a divisão e o resultado fica aonde a variável tem o maior expoente. Como o maior expoente do A está embaixo, o resultado da divisão fica embaixo. A ao quadrado divididos por A, na divisão, nós já vimos isso, ó. A ao quadrado divididos por A, bases iguais na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. A elevado à primeira potência. O resultado fica onde está o maior expoente da variável, então embaixo. E sobrou quem em cima? C. Segunda comprovação, chegamos no estado final. Tá aí. Pode registrar e vamos partir já para o exercício de bi quadrada. Alguma dúvida? Já façam, colocam lá no chat. Essas demonstrações, elas são importantes, o aluno de nono ano tem que saber fazer elas, fazer as comprovações algébricas quando são solicitadas, tá bom? Temos que saber trabalhar bem com isso. Bom, vamos trabalhar algumas questões de bi quadrada, completa e incompleta. Professor, mas tem a bi quadrada incompleta? Tem, porque se nós temos a equação de segundo grau completa, quando nós temos o A, B e o C, e nós temos as incompletas da equação do segundo grau, quando nós temos o A e o B e quando falta o C, ou quando nós temos o A e o C e falta o B. Então nós já vimos isso, trabalhamos bastante. Então esse conceito também cabe na equação bi quadrada, que é o dobro da equação do segundo grau. Vamos trabalhar aqui algumas questões. Vamos começar primeiro com a completa. Agora estamos falando de bi quadrada. Vou pegar essa questão aqui, ó. X elevado à quarta potência menos 6x ao quadrado mais 9 igual a zero. Pessoal, cuidado com o enunciado. Porque assim, se eu peço, resolva esta equação. Bom, simplesmente pedir a resolução. Então você vê que é uma equação biquadrada, que você vai ter que transformar numa equação do segundo grau, encontrar duas raízes, para depois jogar naquela fórmula que a gente cria no início, para encontrar as 4 respostas. Agora, se eu peço para vocês resolver ela através de um trinômio, olha a diferença. Resolva esta equação biquadrada através de um
trinômio, de uma resolução através de um trinômio, ou seja, um TQP, trinômio quadrado perfeito. Então, olha o que nós vamos fazer. Já revisando de novo, TQP. Nós temos os extremos do trinômio. Tá? Então, nós temos que tirar a raiz quadrada do primeiro extremo, elemento central, define o sinal, raiz quadrada do outro extremo. Fecha parênteses e eleva tudo isso ao quadrado. Igual a quem? A zero. Agora aqui, ó. Perceba. O meu expoente do radicando é múltiplo do índice da raiz, então eu posso dividir. 4 divididos por 2, 2. Abre parênteses. X ao quadrado. Menos raiz quadrada de 9, 3. Fecha parênteses. Tudo isso ao quadrado igual a zero. Professor, já resolvi. Não. Nós temos que eliminar o exponencial do elemento. Então, nós vamos colocar dentro de uma raiz quadrada. X ao quadrado menos 3, fecha parênteses, ao quadrado. Igual a raiz quadrada de zero, é zero. Expoente e índice são iguais? Eliminamos. Quem saiu para fora? X ao quadrado menos 3 igual a zero. Agora aqui é uma equação do segundo grau. Vamos isolar a variável x. X ao quadrado, o menos 3 vai para o outro termo, mais 3. Terminou, professor? Não terminou. Temos que eliminar o exponencial da variável. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual... Não esqueçam que na equação do segundo grau nós trabalhamos com mais ou menos, porque nós precisamos de duas raízes. Então é mais ou menos raiz quadrada de 3. Cortou o expoente com índice. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. E aí eu cheguei ao meu conjunto solução. Conjunto solução, eu vou ter menos raiz quadrada de 3 e mais raiz quadrada de 3. Aqui é a resposta final. O que eu quero que vocês fiquem atentos é com o enunciado, o pedido da resolução. Se eu peço, novamente, resolva essa equação biquadrada, aí você vai ter que usar a técnica de resolução da biquadrada. Tá bom? Agora, se eu pedir, resolva esta equação biquadrada através do método do trinômio TQP, trinômio quadrado perfeito. Então você vai fazer isso. Ou seja, fazendo as raízes dos extremos, elemento central define o sinal, tudo entre parênteses elevado ao quadrado. Professor, mas aí aqui eu não precisaria fazer o produto notável? Não. Você não vai fazer o produto notável disso aqui. Né? Porque você vai eliminar o exponencial. Então você vai colocar ele dentro de uma raiz. Que nós fizemos aqui, ó. Primeiro nós extraímos as raízes, tá aqui, chegamos nisso, continuou ao quadrado, colocou esse elemento dentro de uma raiz quadrada para eliminar o exponencial. Do outro lado também colocaria numa raiz quadrada, só não coloquei porque a raiz quadrada de 0 é 0. Tá? E ali nós chegamos à solução. Registrem e vamos para a próxima. Vamos treinar mais uma dessa. Ainda pelo método de resolução do trinômio, tá? Próxima equação. X elevado à quarta potência menos 18x ao quadrado mais 81 igual a zero. Quero que resolva pelo método do TQP. Ou seja, temos um trinômio, é uma equação biquadrada, mas eu quero pelo método de resolução do trinômio quadrado perfeito. Dois extremos. Tiramos a raiz dos extremos. Abre parênteses. Raiz quadrada do primeiro extremo, x elevado à quarta potência. Elemento central, define o sinal. Raiz quadrada do outro extremo. Fecha parênteses,
e eleva ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Raiz quadrada de x elevado à quarta potência, acabamos de fazer. X ao quadrado. Menos. Raiz quadrada de 81, 9. Fecha parênteses, eleva ao quadrado, tudo isso igual a zero. Temos que eliminar o exponencial. Raiz quadrada, x ao quadrado menos 9, fecha parênteses, ao quadrado, é igual a raiz quadrada de zero. Zero. Corta o expoente com o índice, quem saiu para fora? X ao quadrado menos 9 igual a zero. Agora vamos isolar a variável x. Então vai ficar x ao quadrado igual menos 9 vai para outro termo positivo. Agora temos que eliminar o exponencial da variável. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao quê? Mais ou menos raiz quadrada de 9. Cortou o expoente com o índice da raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Conjunto solução. Eu vou ter menos 3 e mais 3. Podem registrar. Sim, isso aí, Mariana. Exatamente. Se eu pedir por resolução do trinômio, do TQP, uma equação biquadrada, ela vai ter duas soluções. Perfeito. Agora, se eu pedir para resolver pelo método normal da biquadrada, ela vai ter que ter 4 respostas, tá bom? Nós vamos fazer isso agora. Eu acho que aqui ficou bem claro, vamos então dar mais um passo. Prestem muita atenção sempre no enunciado. O que a questão quer de mim? Amanhã nós vamos continuar com essas equações, tá? Aqui. Primeiro vamos resolver uma tradicional, tá? X elevado à quarta, uma completa. Para a gente lembrar o sistema de resolução. Mais 2. Tá aqui, ó. Aí eu peço, determine as raízes desta equação biquadrada. Eu não exigi que você resolvesse pela técnica do TQP, do trinômio quadrado perfeito. Então aqui é um método tradicional de resolução da biquadrada. Ou seja, primeira coisa, nós temos que criar uma fórmula para transformar esta equação biquadrada, que é o dobro da equação do segundo grau, em uma equação do segundo grau normal. Então você vai criar sempre isso aqui, ó. X ao quadrado, porque eu quero transformar em uma equação de segundo grau, igual a uma variável. Está aqui. É nesta equação aqui que nós vamos encontrar depois as 4 raízes. Agora vem para cá. Nós vamos fatorar o exponencial da variável. X elevado à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado ao quadrado. Por quê? Repete a base, expoente de dentro multiplica com o expoente de fora. 2 vezes 2, 4. Então, fatorando x elevado à quarta potência, é x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 2 igual a zero. O que nós fizemos aqui no início? Nós estamos afirmando que x ao quadrado é igual a quem? A y. Então, aonde estiver x ao quadrado, eu tenho que trocar por y. Olha aqui dentro, x ao quadrado, troca por y. Então, vai ficar y ao quadrado, com o quadrado de fora. Menos, ó, x ao quadrado, troca por y. Menos 3y
mais 2 igual a 0. Pronto, eu transformei a minha equação biquadrada em uma equação do segundo grau. E agora aqui eu posso resolver por Bhaskara. Vamos lá. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? Menos 3. Quanto vale o C? 2. Agora vamos calcular sempre o delta. O delta é B ao quadrado. Quem é meu B? Menos 3. Então você tem menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, 1, vezes o C, 2. Delta é igual a 3 ao quadrado é 9. Aqui vai ficar o quê? Negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, delta é igual a 1. Agora vamos jogar na fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é menos B. Começa com menos B. Então, menos com menos, mais. Então, vou ter 3 mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Atenção, alunos. Nós não estamos trabalhando com a variável x. Nós estamos trabalhando com a variável y, que vai me dar duas raízes para que eu possa encontrar o conjunto solução nesta equação, que vai me dar as 4 raízes da biquadrada. Então, eu vou ter aqui 3, mais ou menos, raiz quadrada de 1, 1 sobre 2. Aqui eu vou encontrar, então, primeiro, y', usando mais. 3 mais 1, 4. Divididos por 2, 2. Está aqui, primeira raiz. Segunda raiz, y, duas linhas, usando menos agora. 3 menos 1, 2. Também divididos por 2. 2 divididos por 2, 1. Professor, resolvi. Não. Isso aqui são só as raízes que eu preciso para agora sim encontrar a resposta. Vamos aqui em cima. Usando a primeira raiz, que é o 2. Então, eu estou falando que y' vale 2. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a quem? A 2. Tenho que eliminar o expoente. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Cortou? Cortou. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Aqui eu já tenho duas respostas. Mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Tá? Falta encontrar agora as outras duas. Agora eu vou usar quem? A outra raiz, que é 1. Então, volta de novo nesta fórmula aqui. X ao quadrado, agora usando y igual a 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Eliminou. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, 1. Então, aqui eu vou ter mais 1 e menos 1. Conjunto solução. Eu tenho menos 1, eu tenho mais 1, eu tenho menos raiz quadrada de 2 e eu tenho mais raiz quadrada de 2. Está aqui as minhas 4 raízes da equação biquadrada. Registrem e vamos trabalhar com a incompleta. Nenhuma pergunta? Vamos lá, vamos seguir então. Então, professor, eu posso ter incompleta também na equação biquadrada? Sim.
Com certeza. Olha isso daqui. 2x elevado à quarta menos 8x ao quadrado igual a zero. Aqui. Ela é incompleta. Eu tenho A e tenho B. Não tenho C. Então, você poderia fazer todo aquele trabalho que nós fizemos através da resolução de transformar uma equação biquadrada numa equação do segundo grau em quadrado? Sim. Mas aqui não há necessidade disso. Veja como você pode fazer, usando técnica de fatoração algébrica. Primeira coisa, vamos analisar os coeficientes numéricos. 2 e 4, 2 e 8, são múltiplos de 2. Então eu posso colocar o 2 em evidência, porque ele divide ambos os coeficientes. Vamos para as variáveis. X e x aparecem nos dois termos. Beleza. Agora eu tenho x elevado à quarta e x ao quadrado. Nós pegamos sempre a variável que tem o menor expoente e colocamos em evidência. Está aqui. Agora abrimos parênteses e vamos dividir cada termo pelo termo que está em evidência. Dividindo aqui primeiro. 2 divididos por 2, 1. X elevado à quarta divididos por x ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter x ao quadrado. Professor, mas será que eu fiz certo? Tem algum jeito de eu saber? Tem. Faz a distributiva. Faz o produto. Se voltar no termo, está correto. 2 vezes 1, 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a base e soma os expoentes. Voltei lá. Menos 8 divididos por 2. 4. X ao quadrado divididos por x ao quadrado, cansamos de ver isso. Vai dar x elevado a zero. X elevado a zero é 1. 4 vezes 1, 4. Fecha parênteses, igual a zero. A primeira resposta sai da onde? Atenção, ó, sai daqui. Ó. O elemento que está em evidência igual a zero. Passo 2 multiplicando e dividindo. Como não existe divisão por zero, é x ao quadrado igual a zero. A raiz quadrada aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de zero. Nem precisaria fazer isso, tá? A resposta final é zero. Mas só estou demonstrando. X igual a mais ou menos zero. É só pôr um zero ali que já está correto. Então já achamos uma resposta. E a outra resposta, professor? Sai do parênteses. Pego parênteses e igual a zero. Então eu tenho x ao quadrado menos 4 igual a zero. Este 4 aqui, ó, é uma equação do segundo grau das incompletas. Veja, ela está dentro. Vamos isolar a variável x. X ao quadrado é igual a 4 positivo. Passei para cá, porque senão é invertido. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual, não esqueça, porque se você não colocar aqui mais ou menos, se você colocar apenas raiz quadrada de 4 e achar 2, está errada a questão. É mais ou menos raiz quadrada de 4. Cortou o expoente com índice. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Quem é meu conjunto de solução? 0. Não tem menos 0 e mais 0. É 0. E eu tenho quem mais? Mais 2. E tenho menos 2. Está aqui. Resposta final desta equação biquadrada. Dá tempo de resolver mais uma. E aí daqui a pouco vocês já coloquem lá o nome de vocês para a chamada, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui. Ah, eu vou deixar essa daqui. Vou só começar a resolução. E aí vocês vão resolver para mim para amanhã. Tá? Temos 5 minutos. Se der tempo, já vou resolver agora.
Considere a seguinte equação fracionária. Olha que beleza. 1 sobre x ao quadrado mais 1 mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 igual a x ao quadrado terços. E agora, como que eu posso resolver esta equação fracionária? Olha o enunciado. Resolva esta equação fracionária. Então, comigo aqui bem rapidinho. Já vão deixando o nome de vocês para a chamada de hoje. Vamos trabalhar com esse lado aqui da equação. Olha aqui. Só com esse lado. É uma soma de frações com denominadores iguais. Então, a gente repete o denominador. X ao quadrado mais 1. E aqui nós vamos somar os numeradores. 1 mais 3, 4. E vamos igualar agora a outra fração. Igualdade entre frações, multiplicação cruzada. Então eu vou ter aqui, ó, esse vezes esse, que vai ser x ao quadrado vezes quem? X ao quadrado mais 1 igual 4 vezes 3, 12. Agora vamos realizar o produto. X ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a base e soma os expoentes. X elevado à quarta potência. X ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado. Perceba que do outro lado eu tenho o termo dependente, que é o 12. Já posso jogar ele para cá. Menos 12. Igual a zero. Pronto. Eu criei, através de uma resolução inicial, uma resolução final, uma equação o quê? Biquadrada. Agora eu tenho que resolver ela. Resolver essa equação biquadrada. Pelo tempo aqui, dá tempo, acho. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui também você pode aplicar soma e produto se você quiser, tá? Dois números somados que deem o B e que multiplicados deem o C. Se você não quiser, aí você aplica aqui na nossa técnica. Então, a primeira coisa é fazer o quê? X ao quadrado é igual a quê? Y. Transforma ela em uma equação do segundo grau. Então, aqui eu vou ter fatorado x à quarta. X ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 12 igual a zero. Troca x ao quadrado por y. Então, vai ficar y ao quadrado. Mais, aqui tem x ao quadrado, troca por y. Menos 12 igual a zero. Está aqui, ó. Geramos uma equação do segundo grau. Resolvemos agora ela por Bhaskara. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? 1. Quanto vale o C? Menos 12. Calculo o delta. B ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual a 1. Aqui vai dar o quê? Positivo. 4 vezes 12, 48. Delta é igual a 49. 1 minuto. A gente finaliza. Isso aqui. Agora, é menos B. Então, fica menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49, que é o delta. 7. 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou encontrar y'. Aqui, ó. Devo 1, paguei 7, fiquei com 6, divididos por 2, 3. Primeira raiz. Y, duas linhas. Devo 1 e devo 7, estou devendo 8. Divididos por 2, vai dar menos 4. Só um detalhe. Tá vendo aqui? Quando nós jogarmos aqui, vai dar uma raiz quadrada de menos 4. Não tem solução. Então, esta raiz aqui você não precisa usar, porque ela vai ficar dentro da raiz quadrada. E nós não trabalhamos com raiz negativa. Então, o único elemento que eu vou usar aqui é quem? O 3. Joga aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 3. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Cortou?
x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3, e aqui eu tenho duas respostas. Conjunto solução, menos raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3. Nos vemos amanhã. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.